Olá, sonhador, amigo e perfeccionista. Hoje a gente vai falar de superação. Meu convidado de hoje, natural de Esteio, filho do seu Paulo e da dona Síria, é formado em Educação Física pela Fevale. O marido da Isabel é personal trainer e é o criador do grupo de corridas Noia Runners. Possui o projeto Somos Um Só. Pai de Eduarda, está se preparando para a Maratona de Boston em 2021 e vem falar da importância da inclusão e acessibilidade da educação na vida das pessoas. Hoje teremos uma conversa de peso com Jocelyn de Oliveira Loureiro, o Magrão. Seja muito bem-vindo, Magrão, para essa conversa de peso. Muito obrigado, agradeço o convite e desde já mando um abraço a todos os ouvintes, né, do programa. Sabe que para mim, quando me falaram dessa proposta do teu trabalho, eu disse assim, eu só morro de medo que ele me ponha para correr também. Porque é o que tu tem feito com o pessoal, né? Sim, exatamente. O objetivo do projeto do Somos Um Só é que os pais das crianças com deficiência venham também a praticar a corrida para poder correr com seus filhos. Inclusive, alguns filhos estão solicitando que os pais venham a correr junto. Tu tem uma história de vida, tu estava me falando um pouco ali, muito bonita. Quero que tu conte um pouquinho dessa história. Assim, tem dois fatos muito marcantes. O falecimento do teu pai e do teu avô são momentos da tua vida especialmente marcantes. Eu citei esses dois falecimentos aí porque foi importante que após aconteceu o falecimento, todo o funeral, aconteceu tudo. Estava bem triste porque o meu avô, meu padrinho, convivia muito com ele. Eu abri mão muitas vezes de viagens da família, né, para ficar com eles, né? Então precisa alguém para ficar com o vô e a avó. Prontamente eu ficava, porque me sentia muito bem, né, estar na presença deles, né? Então, e aí no falecimento desse meu avô, a avó me falou assim, que eu estava muito triste. E ela me confortou e me disse assim, hoje tu tem uma família, tu tem a tua esposa e a tua filha, então tu tem que cuidar delas e tem que ser forte. E isso marcou, e eu trago até hoje comigo isso. E no falecimento do meu pai, tem um irmão que mora no Rio, longe, né? Então a gente é de uma geração que é difícil dar um abraço, um carinho, dizer que eu te amo, né? E o irmão mais velho, então meio distante. E aí, na hora que ele veio depois, né, chegou do Rio de Janeiro em Esteio, onde a gente morava, e aí eu me deparei com uma imagem dele fazendo um carinho no rosto do meu pai ali, já falecido. Isso me marcou, né? O quão importante é a gente viver hoje, agora, né? Porque a vida é uma só. Depois daquele momento não adiantava mais. Não adianta né? mais. É. E tu deu um abraço nele depois desse momento? Não, com certeza. Até a gente... a minha mãe até às vezes me liga e diz, Magrão, quem faleceu foi teu pai, não foi tu, viu? Que a gente entra numa corrida, naquela do dia a dia, né? Então, esse teu cuidado esquecer. especial com as crianças, ele vem muito das crianças, especialmente das crianças de deficiência, mas das pessoas com deficiência. Ele vem muito de uma necessidade tua de sempre ajudar muito todo mundo, né? Uma doação que tu faz, estava me falando sobre um propósito de vida realmente, de ser muito solidário, né? De um espírito comunitário, de um espírito cooperativo. As coisas para ti, quando tu era guri, sempre foram muito difíceis, né? Difícil no sentido de, tipo assim, em termos de aprendizado, em função de ter uma dificuldade de audição. Então não tinham aquele retorno, feedback, não escutava, não aprendia.
E a gente, toda uma geração onde, tu é burro, né? Como hoje a gente fala, pessoas com deficiência. E normalmente as pessoas falam pessoas com problema. Não, problema nós todos temos. Se chamava de aleijado, aleijadinhos, né? Então são uma forma pejorativa, né? E tem pessoas que se incomodam, né? E se usava muito, é burro. Isso me incomodava muito. E a minha vida escolar foi meio complicada. Eu rodei muitas vezes, fui fazer a faculdade mais tarde. E foi interessante porque os meus 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, sempre passaram por média, né? Mas no decorrer dessa vida escolar, eles não fizeram a faculdade tão logo. E eu fui primeiro fazer a faculdade e me formei primeiro do que eles, sendo que eu era o burro. E isso me incomodava muito. E depois, escutando uma entrevista de um neurocirurgião brasileiro, André Deleles, ele, dentro da entrevista dele, ele falou: não existe criança burra. E isso me marcou. E desde sempre, eu sempre busquei entender as crianças, porque o que acontece? Se reúne as famílias, né, numa janta, num aniversário, e as crianças sempre jogadas. E desde sempre eu estou no chão brincando com elas. E como que se fala com uma criança? Sempre no nível do olhar. Então, eu sento, me agacho para conversar com eles, né? Então, desde sempre, as pessoas me perguntam por que eu vinha fazer esse trabalho voluntário. Não sei dizer, né? Então, eu vim fazer, isso foi uma coisa, sei lá, já vem comigo desde sempre, nasci assim, né? Fala do Neue Runners. O Neue Runners é um grupo de corrida, onde a gente tem um bordão hoje, porque o Neue Runners tem o Somos Um Só, né? No Instagram a gente está como Somos Mais Um Triciclo. E aí ele tem um bordão que ele tem os melhores corredores do mundo, né? Uma menina de Porto Alegre, que pertence a um outro projeto que é o Rosto ao Vento, projeto igual, Somos Um Só. Ela saiu para correr e as crianças, os filhos dela, perguntaram onde ela ia. E ela falou: vou correr com os melhores corredores do mundo. E aí eu adotei, né, os corredores do Neue Runners e dos triciclos mágicos, que carregam príncipes e princesas, né? Tem os melhores corredores do mundo. Está convidado a participar. Eu sabia que ele ia botar nessa. É possível. Maravilha. Como é que é esse projeto Somos Um Só? O projeto, ele é exatamente voltado para as crianças. Para crianças com deficiências, adolescentes, adultos com deficiência, né? Onde a gente carrega eles, corredores carregam eles em triciclos adaptados, em treinos, né? Ou corridas, né? Das mais variadas corridas, né? Que nem em Florianópolis tem uma corrida que se chama Volta na Ilha de Florianópolis. São 140 quilômetros, né? Nos costões, nas estradas e ruas de Florianópolis. Passam de diversas praias e a gente faz em revezamento. E esse ano a gente levou 2 crianças junto. Difícil participar disso. Vamos contar um pouquinho dessa história, porque acho que é uma história que do início ao fim é uma história de superação, de ineditismo e rompendo barreiras como tu fez ao longo da tua vida sempre. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o Magrão. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o professor de educação física, preparador, personal trainer, preparador de runners, Magrão. Se fala o Jocelyn de Oliveira, as pessoas conhecem? Jocelyn de Oliveira Loureiro, as pessoas conhecem ou é Magrão mesmo? Que é Magrão mesmo. Para todo mundo é o Magrão. Até na minha cidade mesmo, falou em Jocelyn, ninguém sabe, vai pensar quem é. Ô Magrão, lindo esse projeto do Somos Um Só e especialmente me chamou a atenção esse momento que foi de quebrar barreiras, né? Poder participar com essas crianças, com essas 2 crianças, dentro desse projeto da volta da ilha, né? Que é a volta da ilha em Floripa. Faz toda a ilha
São 140 quilômetros, tá me falando, né? É revezamento, né? Isso, é revezamento. Já pensou em botar a Elô para correr 140 quilômetros direto? Sim, a Elô já está se preparando para meia maratona agora, né? Tá bem. Dia 2/6. Como é que foi esse momento de quebrar mais uma barreira na tua vida? Cara, foi bem interessante porque as pessoas ainda não estão preparadas, né? E para essa questão de trabalhar com o deficiente, com a terceira idade, né? Com os idosos, né? Então elas têm uma barreira, de repente eu acho que elas ficam meio com medo, meio apreensivas, né? Mas a gente foi dialogando, conversando, eu me preparei, eu fui antes para lá para ver, a gente colocou eles em 3 trechos, não fizeram 140 quilômetros. Uhum. Então, a questão tudo é planejar, nos preparar e passar informação para as pessoas para que elas entendam que é possível, né? E o grande carro-chefe do Noia Mas num primeiro momento houve uma restrição, né? Houve uma restrição, né? Já esperava por isso? Já. Até há um tempo atrás, faz bastante tempo, fui voluntário do projeto do Flávio Fischer, me fugiu o nome, porque eu lembro, né? E em uma oportunidade eu falei que eu ia montar uma ONG. E ele me questionou por que eu montar uma ONG de tantas outras que tem, onde eu já fui voluntário, com o Lar São Vicente também. E aí eu usei uma palavra e pedi que não me interpretasse mal, porque eu gosto de mandar. Por que eu gosto de mandar? Porque sempre que tu vai fazer uma atividade, como a gente queria em Volta da Ilha, colocar os triciclos, mostrar que a gente está aí e que as crianças também podem, né? Tem alguma restrição, não é o momento, tem que esperar um pouquinho e com o Magrão não tem assim muito de esperar, vamos fazer, né? Então tem imagens no mundo inteiro e aí tem através da rede social, né? Tem crianças e adultos fazendo rapel na pedra do Pão de Açúcar, né? Eu tenho uma equipe hoje que eles estão me esperando eu dar o aval para a gente descer a cascata do Chuvisqueiro com as cadeiras de roda. Com a segurança, planejamento e segurança, né? Então, quando eu falei assim, eu gosto de mandar, porque eu estou fazendo um trabalho voluntário dentro de uma instituição. Um exemplo hoje, uma grande parceira é a LEME, que é a Associação de Lesados Medulares do Rio Grande do Sul, que é aqui em Novo Hamburgo. Isso. Faz um trabalho bárbaro na região, né? E eu sou voluntário lá junto. Eles abraçaram o Somos Um Só, né? E então eu dependo de, como eu sou voluntário, tem uma diretoria, tem os fisioterapeutas, tem pessoas acima. Então eu vou desenvolver um trabalho, eu sempre tenho que estar explicando e reexplicando e mostrar que é possível, e aí assim às vezes ficam com alguma restrição, alguns medos. No momento que eu sou o diretor, que eu sou quem pode decidir, eu vou fazer. Não vou ficar esperando. Eu compro a briga, eu não vou ficar esperando, né? Então eu tenho bastante parceiros hoje, né? Foi o que te possibilitou poder comprar essa briga exatamente. Exatamente. Como é que se deu essa restrição e como é que tu foi derrubando ela com os organizadores do evento mesmo, né? A gente entrou em contato com eles através de e-mail, né? E foi explicando para eles a importância, né? E o know-how que essa prova ia ter também, né? E a gente até fomos meio ríspido, né? Entre nós, eu e a mãe de uma menina, né? A Sabrina, que é mãe da Rafa, que inclusive te mandou um abraço. Querida amiga Sabrina, da minha época de CRT lá, há muito tempo atrás, né, Sabrina? E aí a gente falou, eles podem ser burro, mas eles não podem ser imbecil. E a gente vai no Ministério Público, vai buscar todos os nossos direitos. Estava pronto para isso? Estava pronto para isso, né? Mas eles entenderam, né? Entenderam, a gente foi sempre estando à disposição de explicar e mostrar para eles que ia ser tudo feito com bastante segurança, né? Que era a preocupação deles. E os corredores todos abraçaram. Na chegada, o último trecho, vem o último corredor e aí depois, num momento da prova, todos os corredores entram junto de todas as equipes. E não foi diferente com nós, aí a gente entrou com os triciclos.
parou toda a organização, parou toda a prova naquele momento Deve ter ali. sido emocionante. É. E aí eu só tenho a agradecer ao Carlos, né, o diretor da prova, a gente foi homenageado lá, né? Pois é, E vocês estavam levando a prontos a voltar bandeira, antes, né? e levando a bandeira de Novo Hamburgo, levando a bandeira da Leme, né, através do quê? Da inclusão social, com a corrida, com o esporte, o Somos Um Só. Vocês estavam prontos a voltar antes. Pronto a voltar Terminou antes. a prova e voltar. Isso, daí a gente, como foi para participação, não participa da premiação, que é no domingo, e aí a gente foi convidado a participar dessa premiação para ser homenageado, né? E aí teve um relato bem interessante das mães, né? Que quem conhece o Magrão sabe que o Magrão não é razão, é emoção. E não tinha por que eu estar lá sendo homenageado se essas mães e as crianças não estivessem junto comigo no palco, né? E aí uma das mães relatou que dentro do questionamento que foram feito dentro da plateia, que através do projeto as crianças saíram da maca de hospital, né, para os triciclos adaptados, para a rua, para correr e vir de encontro ao Rosto ao Vento. Por que Rosto ao Vento eu fui enfático em falar isso? Porque através do Fernando Falavínia, né, que trabalha na Companhia dos Cavalos, outro parceiro, né, um grupo de corrida, ele criou o Rosto ao Vento. E a gente diz que com o Rosto ao Vento nós somos um só. Né? E através dele ele me emprestou os triciclos para mim fazer o primeiro treino de inclusão aqui, né? E daí eu também quero agradecer, que nem eu falei desde já, a Leme, o poder público, junto às suas secretarias, né? Que foi a Comusa, Guarda Municipal, Trânsito, a Secretaria de Esportes, que deram todo o suporte para a gente fazer esse primeiro treinão, que foi um sucesso. E mais uma vez entrei eu meio que de sola, né? Jorginho Schmidt me chamou, Magrão, o que tu precisa? Junto com todas essas secretarias a gente fez a reunião. Eu pedi para eles, eu preciso que vocês não me atrapalhem. Mas por que não te atrapalhem? Porque eu quero passar no centro da cidade, num sábado de manhã, às 9 da manhã, onde a cidade está em movimento. E eles compraram a briga. Porque daí tem todo um trânsito, tem toda uma vida a cidade nesse horário, né? E a ideia era essa, mostrar que nós estamos aí, né? E a gente precisa... Já chama atenção para todo o trabalho que é realizado, para toda a necessidade de olhar para o dia a dia. E da questão de acessibilidade, eu falo dos deficientes e falo dos nossos idosos, né? Que a cidade comece a se preparar para isso. Né? Em Gramado teve um relato de uma menina que teve dificuldade de se deslocar na sua cadeira. E vou resumindo. Daí o prefeito não sabia. E ele não tem que saber, né? Até então. Mas no momento que, a partir dali, que ele tomou conhecimento, aí sim, aí a gente pode começar a cobrar dele. Mas até então a gente tem que mostrar para as pessoas não estão preparadas, não têm o conhecimento e cabe a nós ensiná-las. Nós tivemos um relato agora quando nós estava voltando, eu tive no Rio agora, numa corrida que é Win for Life, né? Asas pela Vida, Corrida pelo Mundo. Aconteceu em, acho que 13, 15 cidades no mundo, ao mesmo tempo e no mesmo dia, e nós foi no Rio. Eu levei mais 3 cadeirantes, com a parceria de alguns amigos. Eu pedi um valor em dinheiro, eles me deram esse valor. A gente levou as crianças pela primeira vez, andaram de avião, conheceram o Rio de Janeiro e participamos dessa corrida, que todo o valor que foi arrecadado no mundo inteiro para pesquisa de lesões medulares. E aí a gente se deparou de novo com a desinformação. Fomos fazer o check-in, não informaram as pessoas na hora da gente entrar no ônibus. Então esse ônibus era só para as crianças, porque uma delas tem síndrome de Down, então elas ficam agitadas, e a gente tem que embarcar antes e desembarcar depois. E foi feito tudo ao contrário. Então quando a gente chegou na pista, o pessoal saiu assim tipo uma boiada. E aí como que nós vamos fazer?
né? Então já dá o tumulto, e daí a gente não cabe ficar discutindo e brigando naquele momento. Tem que ter a serenidade, a calma, que as pessoas não têm esse entendimento. E cabe a nós mostrar para eles, né? É uma educação, né? Educação, exatamente. A nossa cultura está bastante antiquada nesse sentido. Exatamente. Né? Mas acho que essas coisas vão chamando a atenção, vão despertando e vão envolvendo E também. cabe a nós daí, junto a essa companhia aérea, de relatar o que aconteceu, né? Ser o chato da história, para que as coisas não aconteçam para outros e nem para nós, né? E não de novo, né? Então, de novo. Porque o problema não é errar, o problema é errar reiteradas manter. vezes, né? Isso é o maior desafio, eu acho. Como está a nossa Leme? Tu continua realizando trabalho com eles, Continuo né? com a Leme, né? A Leme tá bem, ela sobrevive através de projetos, né? Então a gente tem que estar sempre correndo atrás. E agora, Muita fisioterapia desse povo. isso né? aí, faz toda a diferença, né? Porque a vida tende a ser cada vez pior se não existe um cuidado físico maior. Eles né? precisam. Nós caminhamos, enfim, se nos atirarmos ao sedentarismo, a falta de movimentação muscular, é o que vai acabar acontecendo, atrofiando, né? Imagina quem tem uma limitação, E eles mais do que nunca. E eles precisam ter autonomia, né? Uma certa, dependendo da deficiência deles, para que eles possam sair da cadeira de roda, seja para ir no banheiro, para tomar um banho, para ir para a cama, para se alimentar, né? para dirigir, para sair da Muitos cadeira e deles entrar no dirigem, carro. né? E a atividade física, a educação física os prepara para isso aí, junto com a fisioterapia, né? E a questão dos psicólogos, assistente social, todo. É uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Né? E Que funciona atende a muito região bem. inteira. Quando fala região, vamos lembrar que ela vai a Montenegro, ela atende gente A Montenegro, de mais Parobé, longe, a né? nossa serra aqui, né? O Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, né? De terça a sexta. Né? Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Gabriel Fighting, né? Que é nosso medalhista olímpico, né? Tetraplégico, que dirige, que já foi campeão de natação, agora está na bicicleta, e que leva uma vida normal, né? Com, eventualmente, claro, alguma limitação, mas leva uma vida normal. E muito feliz, evidentemente, porque também tu passa a ter, a partir dessa perspectiva, uma visão diferente da vida, né? Passa a explorar a vida de uma forma muito mais bonita. Muito mais Agora intensa, há um ano atrás eu conheci um moleque, posso dizer, está com 25 anos, sofreu um acidente, está na cadeira de roda, e ele veio a Leme, e aí ele vendo o relato dos outros, e ele diz assim, tá, mas eu não passei nada disso aí ainda. E ele já relatou que através de conhecer a Leme, ter me conhecido, o esporte já transformou a vida dele. É o basquete, é a bicicleta. E ele conheceu um rapaz que é campeão brasileiro, né, de esgrima, apresentou para ele o técnico, né, que é o técnico da seleção paralímpica, e começou a lutar esgrima. Hoje, em função de alguns probleminhas de viagem, né, desse técnico, ele fica muito tempo sem treinar, ele me procurou para ver se eu aceitava treinar ele na handbike, né, que é uma bike onde ele movimenta as mãos, já diz handbike, né. E eu topei, né. Bacana. E ele já fez algumas provinhas rústicas aqui, né. E aí eu disse para ele que eu não sabia que ele era casado, que dirá que ele tem uma filhinha. Então isso, a vida é normal, né? Ele tem uma vida normal como nós todos, cada um com as suas limitações. Cada um de nós tem essas limitações. E temos Endurance em Tarumã? Temos o Endurance de Tarumã, dia 15/6, né? Aonde... Não é o primeiro ano que vocês participam? A gente já vai o segundo ano lá, o Carlos Crai nos convidou, a gente vai para lá sem custo, eu comento isso porque é bastante difícil, né? Para todas essas famílias, né? O projeto hoje ainda não é autossuficiente, então a partir de 2 anos em setembro daí a gente vai poder registrar ele. E aí a gente vai para lá, onde as crianças vão poder brincar na pista, né? Eles preparam toda uma infraestrutura para a gente lá, com tenda, com lanche para molecada, alguns brinquedos. Passam nos boxes, podem ver os carros de perto, né? Então, Passeio é um sábado, dentro do carro? A corrida é com os triciclos. A gente leva os triciclos adaptados, né?
Então passa na pista. E esse ano eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente, onde nós temos o Sexto Sentido, que são corredores guias de deficientes visuais, que já confirmaram a presença. O Rosto ao Vento de Porto Alegre, junto com o Fernando Falavini, também confirmou a presença. Então, a gente foi com 10 triciclos e uma handbike. A ideia agora é ir com 20 triciclos, mais os deficientes visuais e mais 3 handbike. E aí a gente Dentro do teu trabalho, tu não trabalha só com deficientes, né? Dentro do trabalho de personal trainer, tu prepara corredores, não é runners, corredores de maneira geral. Isso. Né? Mas tu tem gostado e te dedicado bastante a essa causa, né? Transformou nisso uma bandeira, uma missão de vida? Transformou. É uma via de mão única, não tem como voltar mais. Dentre vários trabalhos de voluntariado que eu já fiz, de vários segmentos, né? Como eu falei, já estive no Lar São Vicente, né? Hoje o foco é trabalhar com essa turma com a deficiência, né? Seja ela qual for, né? O objetivo é dar vida para eles, né? Levar eles para a rua, a inclusão. Como eu digo, o objetivo do projeto é recreativo, se divertir. E eu digo que o melhor presente que a gente pode dar para uma pessoa é o tempo, é o nosso tempo. Então, quando chego na Leme, às vezes eu nem vou, não dá tempo de treinar, fazer algum treinamento para eles, mas só em estar lá, escutando eles, né? Ou contando alguma história, como das nossas viagens, dos nossos treinos, de alguma brincadeira, que nem o Andrei, é um menino que estuda no Wolf, foi junto, e a gente brinca que hoje ele desbancou o Renato, ele é o rei do Rio. Então... Que maravilha. Então, assim, é uma bandeira que eu vou levar para sempre. Inclusive, dentro de alguns questionamentos, né? Mas a gente respeita a opinião de todos, né? Eu, depois de velho, fiz uma tatuagem homenageando minha filha, né? A Eduarda, com a data de nascimento dela. Hoje eu vou fazer 2 tatuagens, uma com o logo do Somos Um Só numa panturrilha e o logo do Ink for Life na outra panturrilha, né? É a minha bandeira. Coisa linda! Obrigado pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho, seja sempre muito bem-vindo, muito sucesso e que bom que tu está levando muita alegria, muita vida para essa turma toda aí. Eu que agradeço. Hoje, numa conversa de peso com o preparador dessa turma toda e o criador do Air Runners, professor de educação física e personal trainer, o Jocelyn de Oliveira Loureiro, o Magrão. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.